Certo, gente? Vamos retornar às aulas, tá? As videoaulas. Vamos continuar com operações, agora operações com números racionais e basicamente frações para começar, tá? Dessa vez eu decidi iniciar com multiplicação e divisão, tá certo? Depois, pessoalmente, eu falo o porquê. Vamos aqui para os exemplos. Primeiro vamos ver multiplicação de fração, tá? Lembrem, na fração, o número de cima é numerador, o número de baixo é denominador e o ponto aqui é vezes. Então, para multiplicar frações é numerador com numerador e depois denominador com denominador. Então aqui, 7 vezes 2, 14 e 3 vezes 5, 15, tá? Então, numerador com numerador, denominador com denominador. Vamos ver essa outra. 1 vezes 9, 9. 2 vezes 4, 8. Tá? Então, multiplicação de fração é simples, certo? Só lembrar da regra. Numerador com numerador, denominador com denominador. E lembrando que aquelas regras de jogo de sinal também são válidas aqui, tá? Mas depois a gente vai ver mais isso. Vamos continuar. Na divisão, para realizar uma divisão de fração, existe uma regra. Que regra é essa que vocês vão ter que fazer? Repete a primeira fração. Então, aqui, 3 sobre 8. Repete. Troca o sinal de dividir, os dois pontos, pelo sinal de vezes. E inverte a segunda fração. Então, o 5 está embaixo, vai para cima. O 2 está em cima, vai para baixo. Depois que a gente faz isso, é uma multiplicação de fração agora. Então, é só seguir a regra usada antes. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, aqui em cima, 3 vezes 5, 15. 8 vezes 2, 16. Tá? Vamos ver mais um exemplo. 12 sobre 2 dividido por 4 sobre 3. Então, repete a primeira fração. Troca o sinal de dividir por vezes e inverte a segunda. 3 está embaixo, vai para cima. 4 está em cima, vai para baixo. E agora a gente multiplica. 12 vezes 3, 36. 2 vezes 4, 8. Tá? Aqui, eu quero já dar um parênteses. 36 sobre 8 é uma fração que dá para simplificar. O que é isso, simplificar? A gente vai ver mais na frente, tá? Então, a gente vai ver que essa fração 36 sobre 8 pode ser simplificada. As outras não, e depois eu vou explicar o porquê, tá bom? Então, vamos continuar a aula. Vamos ver mais divisões. Agora, divisões nesse formato. Gente, parece estranho e até parece um pouco mais complicado, mas não é, tá? Se você entendeu a ler as divisões, vai entender essa conta aqui também. Então, veja só. Esse traço aqui, que separa os números, a gente lê como sobre. Então, 3 sobre 5. Esse traço da fração significa o quê? Significa também uma divisão, tá? Frações são divisões. Então, quando eu tenho aqui 3 sobre 5, na verdade é a mesma coisa dizer que eu tenho 3 dividido para 5, tá? Então, agora o que me interessa aqui é o seguinte, tá vendo esse traço aqui, que eu estou passando o mouse? Veja que ele é mais escuro. Ele justamente está separando as frações. Ele está dizendo que aqui em cima eu tenho uma fração 3/5 e aqui embaixo eu tenho outra fração 1,5. E como é que eu vou resolver isso? Lembre, eu não falei que esse traço significa divisão? Então, esse que é mais escuro, eu vou substituir ele por 2 pontos. Então, vou repetir a primeira fração 3/5. Vou trocar esse traço escuro pelos 2 pontos, que é a mesma coisa. E vou repetir a fração 1,5. Então, se você entendeu divisão antes, agora há pouco quando eu expliquei, você vai entender isso aqui, facilmente. Então, repete o 3/5, troca o sinal de dividir por vezes, inverte a segunda fração. 2 está embaixo, vai para cima, 1 está em cima, vai para baixo. E agora é só multiplicar. 3 vezes 2, 6, 5 vezes 1, 5. Agora aqui uma observação. Está vendo que o número 1, toda vida que eu multiplicar por outro, vai dar ele mesmo? Então, 5 vezes 1, 5. Então, como esse 1 não altera na hora de fazer a multiplicação, você pode simplesmente sumir com ele, tá?
Então, se você quiser, quando 1 estiver embaixo do número, você pode desaparecer com ele e repetir só o 5, ó, porque vai dar o mesmo resultado. Isso mais na frente a gente vai ver mais exemplos com isso, como a gente pode fazer sumir, tá? Mas vamos continuar aqui. Só que agora eu vou fazer o seguinte, ó. Se você entender o conceito desse resultado aqui, né, ó, repeti o primeiro, troquei o mais escuro por dividir e repeti o segundo. Mas aí, se você não quiser evitar esse passo, você pode vir daqui, desse primeiro que eu estou passando o mouse, para cá. Como? Fácil, ó. Repete a primeira fração, 7 sobre 5, ó, veja que esse aqui, ó, o mais escuro está separando as frações, e já troca para o sinal de vezes. Mas quando eu trocar, você já vai inverter a segunda fração, ó. O 9 está aqui embaixo, vai para cima, o 4 está em cima, vai para baixo, tá? Então, já aqui eu já pulei essa etapa. Normalmente, a maioria das contas, a maioria das pessoas faz já assim, direto, tá? Já vai para a multiplicação. Mas se você ainda tiver dúvida, comece fazendo por essa etapa e depois transforma em multiplicação. Mas se você já entendeu, ó, vem para cá, pula direto para a multiplicação. E agora é só fazer a conta. 7 vezes 9, 63. 5 vezes 4, 20. Tá bom, gente? Então, divisão é simples, é só seguir umas regrazinhas. E lembrando que jogo do sinal também é válido aqui, tá? Se tivesse algum negativo, alguma coisa assim, a gente ia fazer jogo do sinal. Vamos ver mais exemplos. Só que agora, ó, é um número inteiro dividido por uma fração. Veja como é que a gente resolve. Seguindo a regra da divisão, o que é que a gente tem que fazer? Repete o primeiro. Mesmo não sendo uma fração, você repete ele, ó. Então, 2. Troca o sinal de dividir pelo sinal de vezes e inverte a segunda fração, ó, tá? A primeira repete, troca o sinal de dividir por vezes e inverte a segunda. No caso aqui a fração, 4 está embaixo, vai para cima, 3 está em cima, vai para baixo. Aí, ó, multiplica esses números de cima, tá? Aqui no programa que eu uso, o número não fica bem um do lado do outro, mas esses dois números são os de cima, então multiplica. 2 vezes 4, 8, e repete o 3. Lembra que naquele exemplo, quando tinha 1 embaixo, eu disse que você não precisava colocar, que era só repetir o número? É a mesma coisa aqui, ó. Quando não aparece, você pode colocar um 1. Então, esse 1 existe mesmo não colocando. Aí você poderia fazer 1 vezes 3, 3. Então, tá? Em vez de colocar esse 1, não precisa para conta, você repete só um número, certo? Antes de continuar ali no segundo exemplo, vamos ver esse caso aqui, ó. Essa divisão que eu fiz é a mesma coisa dessa, tá? Ó, veja que agora, ó, que eu falei, ó, esse traço está mais escuro, ele está separando o 2 da fração 3/4. Então, eu estou dizendo que isso daqui é isso daqui, tá? Então, eu posso escrever nesse formato ou posso escrever nesse. Então, vocês têm que se acostumar a primeiro olhar qual é o traço que está separando os números. Então, esse aqui está separando o 2 do 3/4. Normalmente, ou ele vem mais escuro, ou ele vem maior do que os outros, tá? Ó, o tamanho dele é maior. Quando a gente faz de caneta ou lápis no caderno, para não ficar evitando escurecer, você pode desenhar ele maior do que os outros. Então, você sabe qual que está separando. E resolve do mesmo jeito, ó. Repete a primeira, já estou trocando o sinal, esse daqui, ó, esse mais escuro, por vezes, e já estou invertendo a segunda, ó, fazendo direto. E isso daqui é a mesma coisa disso, então vai dar o mesmo resultado. Tinha que dar, tá certo, gente? Agora vamos ver esse exemplo aqui, ó. Repete a primeira, então 1/5, troca o sinal de dividir por vezes e inverte a segunda. Mas lembre, ó, embaixo do 6, quando não aparece número, é 1. Então não apareceu é 1. Então esse 1 está embaixo, que não aparece, vai para cima, e o 6 que está em cima vai para baixo. Agora, ó, numerador com numerador, 1 vezes 1, 1, denominador com denominador, 5 vezes 6, 30. E veja que eu também posso escrever nesse formato, ó. O traço mais escuro, ele está separando a fração 1/5 do 6. Então, é para repetir o primeiro. E aqui, ó, já estou invertendo e trocando o sinal por vezes, tá? E agora é só resolver. 1 sobre 30. Do mesmo jeito, 1 vezes 1, 5 vezes 6, 30. Tá bom? Simplificação. Então, vamos ver o que é simplificar frações. Simplificar frações é dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Tá? Então, pego o numerador e o denominador de uma fração e divido ele pelo mesmo número. Isso é simplificar a fração.
Quando não se pode mais simplificar a fração, é dito que ela é uma fração irredutível, tá? Então a gente sai dividindo por números iguais, até quando não dá mais para dividir. Quando não dá mais, essa fração é chamada de irredutível. Então vamos ver esses exemplos aqui. 36 sobre 8, aquele resultado que a gente tinha achado lá num dos exemplos da divisão. Eu não disse que ela poderia ser simplificada? Vamos ver o que é isso. Vejam, existem algumas regras que ajudam a simplificar. Primeira regra, você vai olhar os números, o numerador e o denominador. Eles não são pares? Toda vida que for um número par, em cima e embaixo, você pode dividir por 2. Então, realizando essa divisão por 2, 36 dividido por 2 é igual a 18. 8 dividido por 2 é igual a 4. Só que 18 e 4 ainda são pares, então você pode continuar dividindo por 2 de novo. 18 dividido por 2 igual a 9. 4 dividido por 2 igual a 2. Agora veja que 9 é ímpar, 2 é par. Não tenho mais como simplificar isso daqui. Então eu paro e eu digo que essa fração 9 sobre 2, 9 meios, é uma fração irredutível. Vamos ver um segundo exemplo. 45 sobre 108. 45 e 108, 1 é ímpar, outro é par. Então não dá para dividir por 2. Para ser por 2 tem que ser tudo par. Mas aí eu vou lembrar aqui uma regrazinha, que é a regra do 3. Você vai somar os algarismos. Então, 4 mais 5, 9. Aí você pega esse resultado que deu 9 e você verifica se esse resultado está na tabuada do 3. 3 vezes 3, 9. Então, 9 está na tabuada do 3, no resultado da tabuada do 3. Então, quando isso acontecer, isso significa que esse número 45 é dividido por 3. Tá? 108, somos algarismos. 1 mais 0, 1. 1 mais 8, 9. 9 a gente já viu que está na tabuada do 3. Então, se os dois números dá para dividir por 3, dá para simplificar. 45 dividido por 3 vai dar o quê? 15. 108 dividido por 3, 36. Gente, se você sabe um pouco tabuada, você sabe que 15 está na tabuada do 3. 3 vezes 5, 15. 36 é um número um pouquinho maior, então para saber você vai fazer o quê? Somar os algarismos. 3 mais 6, 9. 9 está na tabuada do 3, então dá para dividir por 3. Então os dois vão continuar dividindo, vamos dividir. 15 dividido por 3, já falei, 5. 36 dividido por 3, 12. Então chegou nessa fração, não tem mais como simplificar, então ela é a fração irredutível. Essa terceira aqui, todo número terminado em 0 ou em 5 é divisível por 5, tá? Então aqui a gente vai dividir por 5. Veja que não dava por 2, né? Porque aqui é par, mas embaixo é ímpar. Por 3 não dá, porque 10 não está na tabuada do 3. Então, lembrar, terminou em 0 ou em 5, dá para dividir por 5. 10 dividido para 5 dá 2. 15 dividido para 5 dá 3. Não tem mais como simplificar, então chegamos na fração irredutível, 2/3. 80 e 90. 80 sobre 90. Gente, terminou em 0, os dois dá para dividir por 5. Mas existe uma maneira mais rápida de fazer essa conta. Toda vida que os números de cima e de baixo terminar em 0, a gente vai dividir por 10. Então, 80 dividido por 10 dá 8. 90 dividido por 10 dá 9. Tá? Então, terminou em 0, os dois números, numerador e denominador, vamos fazer sempre por 10, porque faz mais rápido essa conta. Agora, professor, mas eu poderia fazer por 5? Poderia. Se a gente fosse dividir por 5, também vai dar a mesma resposta, só que tem um porém. Se eu for fazer aqui 80 dividido para 5, dá 16. 90 dividido para 5 dá 18. Então ia ficar 16 sobre 18. Não é essa a resposta, mas aí o que? 16 e 18 são números pares. Então você ia dividir por 2. 16 dividido por 2 dá 8. E 18 dividido por 2 dá 9. Tá? Então você ia fazer mais uma conta, mas chegaria no resultado. Tá bom? Aí com essa aqui, eu quero dar uma observação. Veja que se eu comecei por 5, aí depois eu tive que fazer por 2. Se você fizer 5 vezes 2, dá esse número aqui, 10. Então, preste bem atenção no que eu quero dizer.
aqui, ó, esse exemplo, a gente não dividiu por 2 duas vezes? Então, se eu pegar 2 vezes 2 dá 4. Então, se eu quiser, eu posso dividir 36 e 8 por 4, que já vai dar direto essa resposta. A mesma coisa aqui, ó, 3 vezes 3, 9. Então, se eu dividir isso aqui por 9 direto, já vai dar essa resposta. Só que tem um problema. Vamos pegar isso aqui como exemplo. 36 e 8, se você, para saber que são divisíveis por 4, nesse caso, não tem uma regra exata para isso. Como é que eu vou saber? Para fazer direto? É saber a tabuada. Tá? Sabendo tabuada, você sabe que 36 e 8 está na tabuada do 4. Então, daria para simplificar por 4 direto. Então, gente, para saber simplificar, é saber muita tabuada. Tá bom? Ah, professor, mas eu não quero fazer direto. Vamos fazer passo a passo. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas sai o resultado. Agora é só lembrar as regras, tá? E as principais regras são a do 2, a do 3, a do 5 e a do 10, tá bom? Mas, ó, veja que saber dessas principais regras não dá para resolver todas. Olha aqui, 14 e 21. 14 é par, 21 é ímpar. Não dá por 2. 14 não está na tabuada do 3, então não dá por 3. 14 e 21 não é terminado em 5 e nem 0, então não dá por 5. E se não é terminado em 0, também não dá por 10. E aí? Já está simplificada? Já está na forma irredutível? Não. É como eu disse, nesse caso é saber tabuada. 14 e 21 está na tabuada do 7. Então 14 dá para dividir por 7, que dá 2, e 21 dá para dividir por 7, que dá 3. Quando eu chego aqui, ó, não dá mais para dividir. Então essa é a forma irredutível. Então, eu quero dar isso como observação porque, veja só, a prova do IF de matemática é toda objetiva. Então, vamos dizer que você achou uma resposta sua em uma questão 14 sobre 21. Mas quando você vai marcar, ela não está lá. Aí, o que pode ter acontecido? Duas coisas. Primeiro, ou você errou alguma conta, então você vai verificar as contas tudinho de novo, ver se você errou alguma coisa, e se você verificou e viu que não errou, pode ter acontecido outra coisa. Pode ser que, por exemplo, no caso de uma fração, precisou usar algum macete da matemática. Qual? O de simplificar. Tá? Normalmente as respostas têm que estar simplificadas. Então, se você achou essa resposta e não está na alternativa, então você pode verificar se faltou simplificar. Então, se faltou simplificar e você encontrou isso na alternativa, era isso que estava faltando. Tá? Então, uma dica que simplificação é muito útil. Tá certo? E até para fazer outras contas, você diminuir a fração, diminui as contas que você tem que fazer, tá bom? Então, a aula de hoje era isso. Depois eu vou passar exercícios, tá? Faltou mais uma parte para eu terminar, então na próxima videoaula eu vou terminar esse assunto. Não é adição e subtração, tá? Ainda é continuação disso daqui. Quando eu terminar, eu passo um exercício, tá bom? Aí depois a gente faz adição e subtração de frações. Então, com isso, a aula de hoje termina. Valeu!